Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus te abençoe nesse dia. Deus abençoe tua casa, abençoe toda a sua família, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar mais uma palavra de Deus com você aqui, nesse vídeo. Peço que você fique até o final. Se não for inscrito ainda no canal, se inscreva para todo dia você estar comigo aqui ouvindo, compartilhando uma palavra de Deus. E nós estamos orando junto aqui para Deus abençoar a tua vida, amém? Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 28, Gênesis, capítulo 28, está escrito assim, ó, no verso 1, eu vou ler até o 9 aqui, diz assim, ó, Isaac manda Jacó a padrão Arão. E disse assim, ó, Isaac chamou a Jacó e abençoou, e ordenou-lhes e disse-lhe, não tome mulher entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a padrão Arão, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar e te multiplique, para que sejais uma multidão de povo. Glória a Deus. Então você vê aqui que Jacó começa enviando Jacó, né, que depois que ele tinha abençoado Jacó ali, ele ordenou a Jacó que não tomasse mulher das filhas de Canaã, mas fosse ao tio dele, Labão, tá entendendo? Na casa de Betuel, irmão da mãe dele, fosse lá e tomasse mulher daquele povo ali, das filhas de Labão. O que eu quero dizer com isso para você aqui? É que quando o pai de Sansão ordenou a Sansão que não casasse com as mulheres dos filisteus, aquelas mulheres naquela época ali, Sansão desobedeceu ao pai dele também. Ele desobedeceu ao pai dele e pagou um preço muito caro. E quando Isaac enviou Jacó lá a padrão Arão, disse que era para ele ir para a casa de Betuel. E lá tomasse mulheres das filhas de Labão, tá entendendo? Irmão da mãe dele. E ele obedeceu a Jacó. Ele obedeceu a Isaac. Ele seguiu o caminho dele e foi lá. E Isaac está dizendo aqui que o Deus Todo-Poderoso te multiplica, tá entendendo? Então, quando você obedece a seu pai e a sua mãe, certamente Deus se agrada de você e abençoa a tua vida. Então, Jacó foi àquele lugar ali e lá, tá entendendo? Ele fez o que o pai dele mandou. Cumpriu tudo certinho. Ele disse, não pai, eu vou lá para a casa de meu tio e lá eu tomo mulher das filhas dele para mim e vou ficar com ele lá até o dia que for necessário. Mas teve uma contradição aqui. Esaú com inveja porque Deus tinha abençoado Jacó, usou Isaac para abençoar Jacó, o irmão dele. Ele ficou com ciúme daquilo ali. Tem filho hoje ainda que é assim, né? Que o pai abençoa um filho que é obediente a ele, que faz tudo que ele manda, estuda direitinho, vai para o colégio, faz seu dever de casa, ajuda seu pai em casa, ajuda sua mãe. E o pai tem mais prazer naquele filho do que naquele outro que está desobediente, não quer ajudar em casa, não quer fazer nada, não obedece o pai, não obedece a mãe, só vive pelas portas do boteco com os amigos, só vive fazendo coisa errada, tá entendendo? E o pai dele, a mãe dele não se agrada daquelas atitudes dele. E abençoa mais aquele outro que estuda, dá carro para ele, dá tudo que ele quer, os pais dão. Aí o outro fica com ciúme, tá entendendo? Mas a gente não pode ser assim, a gente tem que se esforçar para poder agradar nossos pais, para eles se agradar da gente também. Que é assim que a gente faz para agradar a Deus. Sempre se esforçando, sempre lutando nos caminhos de Deus, fazendo aquilo que agrada aos olhos de Deus, para que Deus se agrade da gente também e os homens também se agradem de nós. É assim que funcionam as coisas, é a obediência que leva o homem ao seu sucesso. Aí diz assim, ó, no verso 4 diz assim, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que em herança possua a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaac a Jacó, o qual se foi a padrão Arão a Labão, filho de Betuel,
Aramel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú, tá entendendo? Então, Isaac, ele foi lá, obedeceu ao pai dele, foi lá para a casa de Labão. Você sabe a história de Jacó, tá entendendo? Que lá ele tomou mulher das filhas de Labão, Labão enganou ele lá também, que era para ele dar primeiro uma mulher para a mais nova. Jacó queria a mais nova, mas só que a mais velha era que tinha a posse de se casar primeiro do que aquela mais nova, tá entendendo? Ele pediu Raquel, ele deu outra lá, Léia, para Jacó, e Jacó não se agradou daquela troca que Labão fez. E por causa disso, ele teve que trabalhar 14 anos para Labão para poder conseguir o objetivo dele. E muitas vezes que Deus permite essas coisas para aprender você no canto ali, parar você ali, para ali Deus trabalhar na tua vida, Deus trabalhar no teu coração, tá entendendo? Não é porque não deu certo, é porque era Deus trabalhando também na vida de Jacó. Deus trabalhando e mudando a vida de Jacó e mudando a vida de Esaú também, o irmão dele lá, que queria matar ele também com raiva dele. Queria pegar ele para dar um corretivo nele, mas só que Deus não deixou também isso acontecer. Aí diz assim, ó, vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a padrão Arão para tomar mulheres para si das filhas que, abençoando-lhes, ordenaram, dizendo, não tome mulher das filhas de Canaã. Depois que Jacó abençoou, Isaac abençoou Jacó, ele deu ordem para que não tomasse mulher das filhas de Canaã. Isaú viu aquilo ali, tá entendendo? Isaú disse, mudou essa situação, disse, ele foi casar com a mulher das filhas do meu tio, eu vou casar com a filha de Canaã, só de raiva. Só porque eu estou com raiva dessa atitude do meu pai, eu vou arrumar a mulher das filhas de Canaã e vou me casar com ela. Mas tudo era propósito de Deus, né, irmão? Esaú já tinha perdido a bênção para o irmão dele. E Deus também queria abençoar Esaú, mesmo ele sendo aquele homem imprudente, que ele foi imprudente, tá entendendo? Ele como primogênito, era o direito dele, era a bênção que Jacó herdou, era para ser de Esaú, mas ele foi imprudente, ele não vigiou, tá entendendo? E Jacó foi com a mãe dele e pegou a bênção de Esaú. Eu também creio que tudo fosse propósito de Deus também, que ninguém engana a Deus. A mãe de Jacó podia querer enganar Isaac, tá entendendo? E abençoar Jacó, não queria que fosse Esaú. Mas se fosse da vontade de Deus, quem tinha sido era Esaú. Então tudo está nos planos de Deus, tudo está nos propósitos de Deus quando está entre família. Quando está entre a família em acordo, a palavra de Deus diz que tudo que a gente ligar na terra aqui, na presença de Deus, é ligado no céu também. Se eu ligo aqui, eu vou orar por você, irmão, e Deus vai te abençoar, então a gente vai ligar isso no céu e Deus vai abençoar, porque a gente está ligado na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. O inimigo não vai impedir Deus de te abençoar, porque Deus prometeu que vai fazer da tua vida, Ele vai fazer. Aquilo que Ele disse que Ele vai fazer porque você está obedecendo a Ele. Você não está sendo desobediente, você não está sendo imprudente, você está sendo uma pessoa vigilante. Então Deus vai te abençoar, vai te multiplicar, vai prosperar a tua vida, amém? Aí diz assim, ó, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, que ele já tinha, né? Além das suas mulheres, a Amalete, filha de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nabaiote. Glória a Deus. Então você vê aqui que Esaú mudou a situação ali, foi até a Canaã, tomou uma filha de Ismael, filho de Abraão. Ismael foi aquele menino que nasceu de Agar, tá entendendo? Não foi o filho da promessa, que nem Isaac foi, mas Deus também abençoou Ismael também, e ele foi lá e Esaú tomou filha de Ismael como mulher, tá entendendo? E fez tudo o contrário que o pai dele mandou. Mas mesmo assim, Deus abençoou Esaú, e Esaú foi uma nação grande também no deserto. Então Deus tem propósito para a tua vida, meu irmão. Deus tem propósito para a tua família, para os teus irmãos, para a tua casa. Porque quando Deus quer abençoar, Deus quer abençoar a todos. Deus não despreza ninguém, Deus não abandona ninguém. Não tenha inveja do seu irmão, não tenha inveja da sua irmã, como Caim teve inveja de Abel, porque Abel ofereceu sempre o melhor para Deus, sempre procurou agradar a Deus, tá entendendo? E Caim foi que nem Esaú, era
relaxado, imprudente, não tinha zelo pelaquilo que ele fazia para Deus. Tá entendendo? Pagou o preço por causa da desobediência, por causa da imprudência dele. Então não seja imprudente, seja uma pessoa prudente, seja uma pessoa que esteja sempre na vigilância para que você não venha, quando a bênção de Deus vier te alcançar, você não venha, ela não venha se desviar de você, tá entendendo? Porque você tem que estar na posição certa, no lugar certo, na hora que Deus vier a cabeça dele para te entregar, você tem que estar ali, porque Deus não erra o alvo nunca, irmão. Assim como Deus mandou Samuel ungir Davi, e Samuel ainda queria se balancear para ungir outro irmão dele lá, mas ele disse, aí não, Samuel, não é isso aí não. Porque eu quero estar lá tomando conta das ovelhas, lá no deserto, manda chamar ele. Deus não vai errar o seu endereço para entregar a tua vitória, não. Ele vai entregar na tua mão, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero terminar esse vídeo orando por você. Receba essa palavra, seja abençoado, seja justificado hoje em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Abençoe, meu Deus, esse irmão, essa irmã, meu Pai, essa pessoa que está te obedecendo, Pai. Que está, meu Deus, sendo uma pessoa prudente na tua presença, Pai. Está fazendo as coisas conforme aquilo que o Senhor tem ordenado para ele fazer. Guarda eles, meu Deus, no trabalho que eles vão trabalhar, Pai, todos os dias, no trânsito, na empresa, no comércio. Não importa o trabalho desse irmão, dessa irmã, meu Pai, que o Senhor guarda a vida dele, proteja ele, a família dele, meu Deus. E abençoe, meu Pai, a casa dele, meu Deus. Não deixe que a tua bênção venha se desviar da direção dele, Pai. Em nome de Jesus Cristo, repreende todo impedimento, todo atrapalho, todo empecilho que estiver no caminho desse irmão, dessa irmã, que ela seja abençoada nessa manhã e abençoada. Toma esse homem, toma essa mulher, Pai, que está orando comigo. Que o Senhor justifique ele, Pai, para que ele saia desse vídeo satisfeito e alegre, crendo que a tua vitória já alcançou ele ali naquele lugar. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?